Opa, boa noite para vocês, meus irmãos. Graça e paz a vós outros. Deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. Tem que tocar num assuntinho aqui, embora Santa Maria está muito frio, mas o café no sínodo está aqui, cheio. Está aqui para a gente trocar uma ideia teológica aqui e nos ficar mais esperto, né, quanto à teologia que foi nos apresentada no passado, que até eu cheio, mas eu era o rei das heresias. Mas a primeira igreja que eu me converti tinha uma lona, parecia um circo aqui na minha cidade. E aí nós enterrávamos pregos que nós dávamos para o apóstolo orar, o apóstolo orava e nós saímos com nossos líderes de célula e macrocélula enterrar os pregos nas entradas e saídas da cidade para que as pessoas que passassem por lá elas fossem abençoadas. Consegue entender o que eu estou falando? Então, as pessoas, ele orava para aqueles pregos desse tamanho, passava óleo comprado em Israel e nós, em todas as saídas e entradas da minha cidade, Santa Maria do Rio Grande do Sul, nós passávamos por lá. Cara, eu era um feiticeiro gospel. E tu acredita que ainda existe pessoas que fazem isso hoje? Pois é, existe feitiçaria gospel nas igrejas que não foram dadas pela Bíblia. Por isso que nós temos que ver o que a Escritura diz que nós fazemos e confrontar isso. Quando você confronta esse tipo de coisa, fique com a Escritura e não com o que o teu pastor fala, tá bom? Mas sobre qual é o assunto que eu quero tratar com vocês aqui agora? Você já ouviu falar que Maria Madalena é uma prostituta? Pois é, onde é que surgiu isso aí? Porque essa, meus irmãos, aqui é uma excelente questão aqui que vai tocar onde? No coração do método de interpretação bíblica. Porque dentro da cosmovisão e da epistemologia reformada, o nosso princípio norteador absoluto é o solo Escritura. Somente Escritura, meus irmãos. Então isso significa o quê? Que a Bíblia é a sua própria intérprete. Escritura sacra sui ipsius, né, interpres. Ou seja, e que nenhuma autoridade humana, tradição ou decreto papal pode se sobrepor ao texto sagrado. Então, amados, o erro que transformou Maria Madalena em prostituta no imaginário popular, ele é um caso clássico de falha metodológica e falta de distinção exegética. Então, quero ver com vocês aqui como que isso aconteceu, quem errou e como a própria Escritura desfaz esse nó. Amados, uma coisa que nós chamamos de erro epistemológico, né? A falácia da amálgama. Então, para o pensamento reformado, para vocês terem uma noção aqui, o conhecimento teológico aqui correto, ele depende de ler o texto no seu sentido literal, gramático, histórico, respeitando aqui o contexto também. Agora, amados, o erro em questão foi o que nós chamamos de amálgama textual. É tu pegar três personagens completamente distintos aqui nos evangelhos e fundir eles, tá? Em uma única pessoa, sem qualquer justificativa textual. Então, as três identidades fundidas foram quem? A mulher anônima, que era pecadora ali de Lucas 7, do 36 ao 50, né? Que chora aos pés de Jesus, né? Na casa ali do fariseu. Outra foi Maria de Betânia, tu vai ver lá em João 11 e 12, que era irmã de Marta e Lázaro, lembra disso? E outra Maria Madalena, de Lucas 8, 2 e Marcos 16, versículo 9, né? De quem Jesus, ele expulsou os 7 demônios. Então, como a primeira era chamada de pecadora, o que a tradição associou à promiscuidade ou prostituição, e a segunda também ungiu os pés de Jesus com perfume. A lógica humana e não a exegese bíblica, ela deduziu erroneamente que todas eram a mesma mulher. Agora, César, quem disse, né, e em que ano foi dito isso? Porque, amados, embora alguns pais da igreja ocidental eles já ensaiassem essa confusão, o martelo ele foi batido oficialmente ali pelo Papa Gregório Magno, chamado de Gregório I, né, no ano de 591 depois de Cristo lá. Então, na sua famosa Homilia 33, procura na internet lá, Homilia 33 Gregório I, né? E ela foi proferida em Roma e o Papa declarou textualmente. O que ele declarou textualmente? Tu sabe o que ele declarou? Pois é, ele disse que aquele a quem o evangelista Lucas chama de mulher pecadora e que João chama de Maria, nós acreditamos ser a Maria de quem, segundo Marcos, foram expulsos 7 demônios. E o que significam esses 7 demônios, senão a totalidade de todos os vícios? Tu entendeu a bagunça que esse cara fez? Pois é, mas tá na Bíblia que ela era prostituta? Não, amados, Gregório Magno, ele alegou que os 7 demônios, eles eram na verdade ali os 7 pecados capitais e que o perfume que ela usou aos pés de Jesus ali tinha sido o quê? Antes utilizado para perfumar sua carne em atos proibidos, sexo, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Então, a partir da autoridade papal da época, essa interpretação alegórica aqui, ela se espalhou pelo ocidente medieval lá.
Entendeu? Então, fixando-se aonde? Nas artes, na liturgia e no senso comum das pessoas. Então, agora tem uma curiosidade histórica aqui que a gente precisa tratar disso. Porque a própria Igreja Católica, ela revisou oficialmente essa posição lá em 1969, meus irmãos, separando as datas litúrgicas aqui e reconhecendo o erro de leitura. Agora, como a Bíblia refuta esse erro, César? Irmãos, se nós aplicarmos o método reformado de deixar a escritura falar por si mesma, a teoria ela desmorona por 3 razões textuais que são muito bem claras aqui. Primeiro, o contexto imediato de Lucas. Ele separa as 2 mulheres. O erro de Gregório Magno aqui é exegeticamente impossível se tu lê o texto do Evangelho de Lucas de forma corrida. No final do capítulo 7 lá, nós temos a história da mulher pecadora anônima na casa do fariseu. Logo em seguida, no início do capítulo 8 ali, no versículo 1 ao 3, Lucas ele vai introduzir o quê? Um novo grupo de pessoas. Então, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. É exatamente aqui que Maria, chamada Madalena, ou seja, da cidade de Magdala, né, é apresentada pela primeira vez no livro. Então, se Maria Madalena ela fosse a mulher do capítulo 7, Lucas ele não a apresentaria no capítulo 8 como uma nova personagem, introduzindo que o seu nome e sua origem geográfica de uma forma inédita. Agora, existe outro ponto a ser tratado aqui. Possessão demoníaca não é sinônimo de pecado sexual, amados. Para vocês terem uma noção, o texto bíblico ele afirma ali categoricamente que de Maria Madalena saíram 7 demônios, em Lucas 8:2. Na teologia bíblica e nos evangelhos, a possessão demoníaca é tratada como uma aflição, uma opressão espiritual ou uma enfermidade, e nunca como sinônimo de perversão sexual ou prostituição. Eu creio que confundir demônios com pecados capitais, onde é que sai? Tem que fazer um estudo sobre isso, né? Pecados capitais, né? Ou pecados venais, né? É uma alegorização forçada que violenta o texto literal. Outro ponto a ser tratado aqui é o status socioeconômico incompatível, porque o relato de Lucas 8:3 ele vai afirmar que Maria Madalena, Joana, esposa ali de Cusa, procurador de Herodes, e Susana ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, Maria Madalena era uma mulher de posses, provavelmente, eu creio que independente, que financiava o colégio apostólico com seus próprios recursos. Então, o texto coloca ela ao lado da alta sociedade da época, a esposa do administrador de Herodes, entende? O que contrasta completamente aqui com o perfil de marginalização social de uma prostituta no primeiro século. Então, qual é o diagnóstico reformado aqui para nós terminar com isso aqui? Amados, é um erro isso aí, né? Mas eu creio que o caso aqui de Maria Madalena, eu creio que ele serve como um aviso severo aqui contra o perigo de criar dogmas e narrativas com bases na tradição humana e na interpretação alegórica. Porque quando nós abandonamos o sentido claro e gramatical da Escritura, nós acabamos manchando o legado de uma das discípulas mais fiéis de Jesus Cristo, aquela que esteve aos pés da cruz, né? E foi a primeira testemunha da ressurreição, para transformar em um símbolo moralista que a Bíblia nunca tensionou criar. Pois é um erro, né? E eu não sei se tu sabia sobre isso, mas quando a gente estuda para servir melhor ao corpo. Eu espero que o que eu tenha falado aqui contigo, tratado contigo aqui, te traga sabedoria e que você possa ser luz na vida de tantas pessoas que, assim como eu, cria que Maria Madalena era uma prostituta. E como eu mudei isso? Quando eu fui estudar e disseram para mim que por eu questionar muito, eu estava em pecado de rebeldia porque eu quero fazer faculdade de teologia. Não, tu não pode fazer. Só vai fazer quando tu respeitar a tua liderança, né? Porque tu tá se levantando contra o teu líder. Porque eu pedi para fazer faculdade de teologia. Aí disseram para mim assim, não, tu questiona demais. Quando Deus falar comigo e eu achar que tu pode fazer faculdade de teologia, a gente te libera fazer faculdade de teologia. Eu, como sou rebelde, eu fui fazer faculdade de teologia sem a permissão deles. Né? Sem permissão deles, graças ao bom Deus. Senhor, obrigado por essa rebeldia, porque eu fui procurar a tua palavra, né? O teu ensinamento. Graças e paz a vós outros, e que o Senhor possa trazer para vocês maturidade, crescimento, sobriedade, servidão acima de tudo, né? Deus é bom o tempo todo. Boa noite.